Olá, a gente sempre ouve falar, né, que adotar é um gesto de amor. Sim, essa é a imagem que todo mundo tem. E é verdade, claro. Mas um guia da OAB de Mato Grosso, que a gente estava lendo, ele meio que bota uma pulga atrás da orelha, sabe? Uhum, Ele fala desse amor, mas também descreve a adoção como um processo cheio de responsabilidades, de complexidades. exato. Então, a nossa ideia aqui hoje é essa: sair um pouco dessa narrativa mais simples e fazer um mergulho no que a adoção é de verdade, com o bonito, o difícil e o bem complicado. E o que eu acho fascinante é que a gente tem as fontes certas para isso. Elas não falam a mesma coisa. Elas, se completam. Sim, De um lado, uma thread do Reddit que nossa, é pura emoção. É um desabafo cru de quem tá no meio do processo. adotados, pais, gente com medo. Exato. Aí, do outro lado, a gente tem um estudo acadêmico de Santa Catarina que bota uma lente de aumento nos desafios práticos. Sabe? A ciência olhando pro dia a dia. Isso. E para amarrar tudo, o guia da OAB, que dá o contexto legal, as regras do jogo. É como se a gente tivesse a alma, a ciência e as regras, tudo na mesma conversa. É uma jornada completa. Então, vamos começar por essa alma, por esse post no Reddit, porque ele é o ponto de partida de tudo, né? Aquele momento em que o sonho encontra a realidade. E o chão some um pouco. Totalmente. A usuária começa dizendo que está assustada agora. Ela sempre sonhou em adotar. A história dela é linda, na verdade, inspirada nos avós que cresceram em orfanato. Uhum. Só que aí, ela foi pesquisar de verdade. E deu de cara com relatos de adultos adotados que se sentiam, e a palavra que ela usa é forte, torturados pela adoção. Esse choque dela é o choque de muita gente. É o resultado de uma cultura que, romantiza a adoção como se fosse um filme, onde uma criança triste encontra uma família feliz e pronto. E tudo se resolve. E a realidade, como esse fórum mostra, tem muito mais camadas. A própria discussão lá dentro fala de um conceito-chave, a tríade da adoção. Que não é só a criança e os pais adotivos, né? Não, existem os pais biológicos. Existe uma história anterior. São 3 pontas. E a dinâmica entre elas é que define toda a experiência. E essa dinâmica cria histórias, nossa, completamente opostas no mesmo lugar. Tem um usuário, o Needs More Shuckle, ele conta que a infância dele depois de adotado foi traumática. Pesado? Mas mesmo assim ele fala: sei que eles me amavam e fizeram o seu melhor. Nunca senti que não era filho deles. E logo depois você lê a Penny Collins dizendo que teve uma infância maravilhosa. São nem os extremos, sabe? É o meio, a complexidade. A ideia de que sentimentos que parecem contraditórios. Podem coexistir. Exatamente. Sim. Tem uma fala do Fit Designer 8127 que, para mim, resume tudo. Ele diz: é possível que duas coisas aparentemente opostas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Uhum. Uma pessoa pode ser adotada por uma boa família e ainda ter muitos problemas relacionados a ter sido entregue e adotada. Isso é muito potente. É muito. Quebra aquela lógica do se você foi amado, não pode sofrer. O amor não anula o trauma. E a palavra trauma é a espinha dorsal dessa discussão. Não trauma de maus tratos, não necessariamente, mas o trauma original, o da separação. Sim. O usuário Dave Cheche01 fala isso sem filtro. A adoção sempre vem com trauma, já que a família original é desfeita. É o ponto de partida. Não existe adoção sem essa ruptura. E tem uma comparação que, eu confesso, me deixou pensando muito, a do usuário Zigota Paria. Qual delas? Ele diz que, na perspectiva de uma criança pequena, não há diferença entre ser sequestrada e ser adotada. Nossa. O que muda, segundo ele, é a nossa expectativa. A gente espera que a criança sequestrada fique traumatizada e que a criança adotada fique grata. É pesadíssimo. É claro que, racionalmente, a gente sabe a diferença, mas a provocação dele é sobre o sentimento.
A experiência visceral da perda. Que a gente, como adulto, nem consegue imaginar. E isso vai ainda mais fundo com o que a usuária Lost Daughter 1961 traz. A noção de trauma pré-verbal e memória celular. Memória celular. Ela argumenta que a separação da mãe biológica, mesmo num bebê, deixa uma marca no corpo. Uma memória que a gente não acessa com a mente, mas que reverbera pela vida inteira. Uau! Essa ideia de que a criança não é uma folha em branco é um soco no idealismo, né? Total. Fico pensando, essa bagagem emocional, esse trauma todo que o Reddit descreve, como é que isso aparece na prática? No dia a dia de uma família? Aquele estudo de Santa Catarina fala sobre isso? Fala. E de forma bem concreta. Essa é a ponte perfeita entre uma fonte e outra. O estudo, que se chama Desafios e Estratégias Implementadas na Adoção de Crianças Maiores e Adolescentes, faz exatamente isso. Sai do sentir e vai para observar. Exato. Eles acompanharam 8 famílias que adotaram crianças com mais de 2 anos. E é interessante que eles até evitam o termo adoção tardia, preferem crianças maiores para tirar o estigma. Faz todo sentido. E o que essas famílias enfrentaram, os medos daquela usuária do Reddit, eles se confirmaram? Em grande parte, sim. Os desafios que o estudo lista parecem um eco do fórum. Na parte do comportamento, os pais relataram de tudo. Dificuldade com limites, agressividade. Birras. As famosas birras, mas num nível muito intenso. Uso de palavrões. Uma resistência constante às regras da casa. O que, de certa forma, é até esperado, né? A criança tá testando para ver se aquele vínculo é para valer. Exatamente, para ver se não vai ser devolvida de novo. Além disso, surgiram problemas de saúde, anemia, déficit de crescimento, problemas dentários. Coisas que vêm da vida pregressa. Isso. E na parte emocional, quadros de ansiedade e insegurança muito fortes. Mas o dado mais alarmante, que deixou os pais do estudo perdidos, foi a presença de comportamento sexualizado em 5 das 8 crianças. 5 de 8. Nossa, é muita coisa. E é um tema que ninguém fala sobre. Pois é. O estudo relata a angústia e o total despreparo dos pais para lidar com isso. Imagino. E a lista continua, sabe? A dinâmica da família muda, problemas de relacionamento com irmãos, ciúmes, disputas e um ponto que você mencionou, a sobrecarga de tarefas que, segundo o estudo, recaiu quase sempre sobre a mulher. Levando a um esgotamento. Esgotamento e, em alguns casos, até um distanciamento do casal. Peraí. Então a chegada da criança, em vez de completar a família, como se diz, em alguns casos quase quebra a família que já existia? É um risco real, sim. E um último ponto crucial que o estudo levanta é como a criança lida com a memória da família biológica. A bagagem histórica. Exatamente. Às vezes essa memória é usada para manipular, do tipo, na casa da minha mãe de verdade era melhor. Outras vezes a criança simplesmente volta confusa de um encontro. É a angústia da usuária do Reddit materializada no dia a dia. Ok, o cenário é intenso. Desafiador, para dizer o mínimo. Mas o estudo não para aí, né? Ele também olhou para o que deu certo? Sim, e essa é a parte mais importante. O estudo não é um manual do desastre. Ele é um mapa de estratégias. Ótimo. E o que funcionou? A estratégia número 1, unânime entre as famílias que tiveram sucesso, foi a imposição de regras e limites. De forma clara, consistente e unida. O casal na mesma página. Paciência e firmeza. Muita paciência e firmeza. A segunda estratégia foi buscar ajuda profissional, sem vergonha. Tanto para a criança quanto para os pais, imagino? Fundamentalmente para os pais também, eles precisavam de um espaço para lidar com a própria frustração, com a culpa. Reconhecer que não precisavam dar conta de tudo sozinhos foi um divisor de águas. E para construir a segurança emocional da criança? Aí entra o que o estudo chama de reforço positivo. Era o ato constante de falar o óbvio que para a criança não era óbvio. Do tipo? Frases como, nós te escolhemos, você é nosso filho para sempre, a gente não vai te devolver. Isso combate diretamente o maior medo delas, o do reabandono. E a família estendida. Ajudou? Muito. Avós, tios, primos que abraçaram a criança sem ressalvas foram essenciais. Interessante. Então a gente tem as estratégias práticas. Agora, como isso tudo se encaixa no processo formal? O guia da OAB, que a gente mencionou, ele prevê algum tipo de amparo para isso? Prevê.
E é aí que as peças se juntam. O sistema brasileiro, pelo menos em tese, foi desenhado para preparar os pretendentes. O processo de habilitação. Que tem o curso, a avaliação psicossocial. Exato. Tem o objetivo de apresentar essa realidade mais complexa. O famoso estágio de convivência, que é o período que o estudo de Santa Catarina analisou. Não é algo informal. É uma etapa oficial, monitorada pelo judiciário. Ah, então o sistema sabe que não é fácil. A lei reconhece que precisa de um tempo de adaptação. Exatamente. A questão que o fórum do Reddit levanta, que talvez seja o elefante na sala, é se essa preparação formal dá conta das questões éticas mais profundas. É, porque o debate no Reddit vai para um lugar bem mais crítico. Aparece, por exemplo, o termo indústria da adoção. Uhum. Usuários como Ethicus-Finch2 e Traveling Gill questionam o sistema, principalmente o americano, com custos altíssimos. A crítica é: será que o sistema não acaba, de certa forma, incentivando a separação de famílias pobres, porque existe uma demanda de mercado por bebês saudáveis? A ideia de comprar um bebê Exato, essa ideia é muito presente. é uma crítica sistêmica poderosa. Ela questiona se os recursos gigantescos que movem a adoção privada não seriam mais bem usados para dar suporte à família biológica e evitar a separação. É um debate sobre prevenção versus remediação. Perfeito. E tem outro debate ético que ferve no fórum: adoção aberta versus fechada. A grande maioria ali defende a aberta, com contato com a família biológica, como o padrão mais ético. Sim, hoje em dia essa é a tendência. O caso da Lost Daughter 1961, aquela usuária, é de cortar o coração. Ela tem 63 anos e, por causa de uma adoção fechada, nunca teve acesso à certidão de nascimento original dela. É como se parte da história dela tivesse sido legalmente apagada. O que nos leva a um paradoxo no nosso sistema. Como assim? O guia da OAB é claro. Os pretendentes podem sim escolher o perfil da criança. Idade, cor, gênero. Se aceitam irmãos, crianças com problemas de saúde. Exato. Só que o próprio sistema mostra que quanto mais restrito o perfil, maior a fila. A preferência nacional, como o estudo também aponta, é por bebês de até 3 anos. E essa preferência cria uma tensão enorme que explode no apelo da usuária Periwinkle Daisy no fórum. Ela mesma foi adotada, feliz, mas ela escreve em caixa alta: O que ela diz? por favor, adote uma criança mais velha. São elas que desesperadamente precisam de um lar. É um chamado para que as pessoas olhem para além do seu desejo de ter um bebê. E com isso a gente fecha o círculo. Saímos do medo individual de uma pessoa, passamos pelos desafios práticos, mergulhamos nas regras e chegamos nessas questões éticas que desafiam a própria estrutura da adoção. Uau! A jornada foi longa. Partimos daquele medo e descobrimos que a adoção não é uma história só. É um mosaico. Sim, Tem muita dor, tem trauma, tem um sistema com falhas, mas também tem uma resiliência absurda, tem estratégias que funcionam e tem muito, muito amor. um amor que não é de conto de fadas. Não, é um amor construído no dia a dia com muito esforço, honestidade e uma rede de apoio. E para quem está nos ouvindo e talvez pensando sobre isso, acho que a reflexão final mais potente vem de uma pergunta que um usuário, Nick Yu, fez no meio daquela discussão toda. Qual foi a pergunta? Ele vira para os pretendentes e pergunta, na lata, qual é o objetivo de adotar uma criança para você? É para completar sua ideia de família? Ou é para realmente amar essa criança através de todo o possível trauma que essa adoção pode trazer? Nossa, essa pergunta muda tudo. Muda tudo, porque ela desloca o centro de gravidade. Sai dos desejos e das necessidades dos adultos e coloca o foco total na criança e no que ela precisa. E talvez essa seja a questão fundamental que todo mundo que pensa em adotar deveria se fazer. Estou fazendo isso para preencher um vazio meu ou para acolher o universo inteiro que existe dentro de uma criança com todas as suas luzes e todas as suas sombras?